Do tráfico a uma das pessoas mais ricas do mundo. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Pablo Escobar foi um traficante de drogas colombiano que colaborou com outros criminosos para formar o cartel de Medellín em 1970. Ele já chegou a controlar mais de 80% da cocaína que era enviada para os Estados Unidos, ganhando assim o apelido de Rei da Cocaína. Para se ter uma noção, Escobar acumulou um patrimônio líquido estimado em cerca de 30 bilhões de dólares, chegando a ser nomeado pela Forbes como uma das pessoas mais ricas do planeta. Pablo Escobar nasceu no dia 1º de dezembro de 1949 em Rio Negro, uma cidade colombiana. Pablo foi o terceiro de 7 filhos nascidos na pobreza. Sua mãe era professora e, ao contrário do que o seu filho se tornou, ela teve uma carreira honesta. Já o pai de Escobar era agricultor e vigia. Desde criança, Escobar já demonstrava querer ascender socialmente e sonhava em um dia se tornar o presidente da Colômbia. Ele começou sua vida no mundo do crime cedo, roubando lápides e vendendo diplomas falsos, mas não demorou muito para Escobar começar a roubar carros e depois se dedicar ao contrabando. O primeiro grande papel de Escobar no mundo do crime aconteceu quando ele desempenhou um papel de destaque no controle do mercado de contrabando de cigarros da Colômbia. Esse episódio foi um valioso campo de treinamento para o futuro chefe do narcotráfico. Pablo Escobar conheceu sua esposa Maria Vitória quando ela tinha apenas 12 anos e ele 23. Maria chamava Escobar de o amor da sua vida e eles se casaram 3 anos depois, quando ela tinha 15 anos. De acordo com sua própria autobiografia, intitulada Senhora Escobar, Minha Vida com Pablo, Maria Vitória relata que inicialmente não sabia o que seu marido fazia para viver. Ela disse que cresceu sendo moldada por Escobar para ser a esposa dele e mãe de seus filhos, não para fazer perguntas ou desafiar suas escolhas. Porém, enquanto Maria Vitória se concentrava em ser esposa de Escobar e mãe de seus filhos, seu marido teve vários casos extraconjugais, incluindo um relacionamento com uma jornalista colombiana. Na época em que Escobar constituiu sua família, ele já estava envolvido no crime organizado há uma década e agiu rapidamente para assumir o controle do comércio de cocaína. Em 1975, o traficante de drogas Fábio Restrepo foi assassinado. Acreditava-se que sua morte ocorreu por ordem de Escobar, que imediatamente tomou o poder e expandiu a operação para algo que o mundo nunca tinha visto. Foi sob a liderança de Escobar que grandes quantidades de cocaína foram compradas na Bolívia e no Peru e depois processadas e transportadas para os Estados Unidos. Outro fato bizarro é que, se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. Escobar ganhou muita popularidade patrocinando diversos projetos de caridade e clubes de futebol, porém mais tarde campanhas terroristas que resultaram no assassinato de milhares de pessoas viraram a opinião pública contra ele. Pablo Escobar teve um rápido aumento de poder e essa rápida ascensão acabou chamando a atenção do Departamento Administrativo de Segurança, que prendeu Escobar em maio de 1976 ao retornar de uma viagem no Equador. As autoridades encontraram 39 quilos de cocaína escondidos no estepe do caminhão de Escobar, mas ele escapou das acusações, subornando um juiz, e os 2 agentes responsáveis por sua prisão foram mortos no ano seguinte. Foi nessa época que Escobar desenvolveu seu padrão característico de lidar com as autoridades. O método era chamado de plata ou plomo, que significa prata ou chumbo, ou seja, ou eles aceitavam o suborno ou eram assassinados. Em 1978, Escobar gastou milhões para comprar 20 quilômetros quadrados de terreno na Colômbia, onde construiu sua luxuosa propriedade, a Fazenda Nápoles. A propriedade continha um jardim de esculturas, lago, praça de touros privada e outras comodidades para sua família e membros do cartel. Também apresentava uma coleção de carros e bicicletas, além de um zoológico com elefantes, girafas, hipopótamos, dentre outros diversos animais. À medida que a procura de cocaína crescia nos Estados Unidos, Escobar estabeleceu remessas adicionais de contrabando e redes de distribuição em vários locais. Em meados da década de 1980, Escobar foi nomeado uma das 10 pessoas mais ricas do planeta pela Forbes, com seu patrimônio líquido estimado em 30 bilhões de dólares. Nessa época, Escobar controlava mais de 80% da cocaína contrabandeada para os Estados Unidos. Eram mais de 15 toneladas todos os dias, rendendo ao cartel até 420 milhões de dólares por semana. À medida que a fortuna e a fama de Escobar cresciam, ele sonhava em ser visto como um líder. Muitos colombianos viam Escobar como uma espécie de Robin Hood e ele construiu hospitais e moradias para os pobres. Ele gastou milhões para desenvolver os bairros pobres de sua cidade. Inclusive, os próprios moradores de lá diziam que Escobar ajudou muito mais eles do que o próprio governo. Ele construiu estradas, pistas de patinação, escolas e muito mais. Além disso, ele também deu aos trabalhadores de seus laboratórios de cocaína dinheiro suficiente para que pudessem comprar casas e carros. Ainda abrigando a sua ambição juvenil de se tornar o presidente da Colômbia, Escobar entrou na política e apoiou a formação do Partido Liberal da Colômbia.
Em 1982, ele foi eleito suplente do Congresso de seu país, porém o ministro da Justiça, Rodrigo Bonilla, investigou Escobar e denunciou os meios ilegais pelos quais obteve sua riqueza. Isso fez com que Escobar renunciasse 2 anos após a sua eleição, e poucos meses depois o ministro da Justiça foi assassinado. Escobar foi responsável pela morte de milhares de pessoas, incluindo políticos, funcionários públicos, jornalistas e cidadãos comuns. Quando ele percebeu que não iria se tornar presidente da Colômbia, com os Estados Unidos pressionando constantemente pela sua captura e extradição, Pablo ficou ainda mais violento com seus inimigos. A campanha terrorista de Escobar tirou a vida de 3 candidatos presidenciais colombianos, de um procurador-geral, de dezenas de juízes e de mais de 1.000 policiais. Ele também foi apontado como responsável por um atentado a um avião colombiano. Em 1989, Escobar providenciou que uma bomba fosse plantada no voo 203 da Avianca, um voo doméstico de passageiros, como parte de uma tentativa de assassinato contra um de seus inimigos políticos, um candidato presidencial. Porém, ele perdeu o voo, mas a bomba detonou e matou todas as 107 pessoas a bordo. 9 dias após o avião-bomba, mais de 50 pessoas morreram e mais de 2.200 ficaram feridas quando um caminhão-bomba foi detonado em frente a um prédio do Departamento Administrativo de Segurança. Com a pressão crescente do presidente da Colômbia em 1991, Escobar negociou uma rendição ao governo em troca de uma sentença reduzida e tratamento preferencial. Uma lei da época impedia sua extradição para os Estados Unidos. Escobar construiu sua própria prisão de luxo chamada A Catedral. Ela era vigiada por homens que ele escolheu a dedo entre seus funcionários. A suposta prisão até chegou a ser chamada de Hotel Escobar e contava com cassino, spa, boate, campo de futebol, cachoeira, dentre outras coisas. Em junho de 1992, Escobar acabou escapando quando as autoridades tentaram transferi-lo para uma cela padrão. Foi lançada uma caça ao traficante com a ajuda dos Estados Unidos. Essa caça durou 16 meses. Nesse período, o cartel começou a desmoronar quando a polícia invadiu escritórios e matou diversos líderes. A família de Escobar procurou asilo na Alemanha sem sucesso e acabou encontrando refúgio em um hotel de Bogotá. Escobar não teve tanta sorte. As autoridades colombianas alcançaram ele no dia 2 de dezembro de 1993. Seguiu-se um tiroteio enquanto Escobar tentava escapar pelos telhados. Ele e seu guarda-costas foram baleados e mortos. Escobar tinha acabado de completar 44 anos no dia anterior. Alguns membros da família de Escobar, incluindo seu filho Juan Pablo, alegam que na verdade Escobar tirou sua própria vida. Juan afirma que o laudo com a causa da morte foi falsificado para fazer as autoridades colombianas parecerem heróis. Ele disse que seu pai se matou antes de ser morto. Juan relata que os investigadores forenses que realizaram o laudo disse para a família que foi suicídio, porém eles haviam sido ameaçados pelas autoridades para não revelarem a verdade no relatório final. Depois que Pablo Escobar foi morto, sua esposa, filho e filha fugiram da Colômbia e se estabeleceram na Argentina, onde mudaram seus nomes. Desde então, eles permaneceram fora dos holofotes, embora a esposa e o filho de Escobar tenham escrito livros e dado entrevistas nos últimos anos. Juan Pablo Escobar, que hoje é atendido por Sebastián Marroquín, é o filho mais velho de Escobar e de Maria Vitória. Seu pai adorava ele, mas a carreira violenta do pai dificultou a vida de sua família, que eram forçados a viver como fugitivos durante determinados períodos. Pablo e Maria Vitória também tiveram uma filha chamada Manuela Escobar, que hoje é atendida por Juana Manuela Marroquín Santos. Escobar era um pai atencioso para ela, conforme relatos, e quando Manuela lhe disse que queria um unicórnio de presente de aniversário, Escobar grampeou um chifre em um cavalo branco e lhe deu de presente, porém o cavalo morreu depois. Embora sua mãe e seu irmão tenham falado publicamente após diversos anos sobre seu relacionamento com Pablo Escobar, Manuela permaneceu fora dos holofotes. Supostamente com medo de que os inimigos de seu pai se vinguem, Manuela se tornou uma espécie de reclusa e não é vista publicamente há anos. A Colômbia aplicou a eutanásia a alguns dos hipopótamos de Pablo Escobar. Os hipopótamos chegaram à Colômbia por mero capricho de Escobar, que introduziu um casal da África em seu zoológico da fazenda Nápoles. Porém, depois da morte de Escobar, os mamíferos ficaram desamparados e começaram a se reproduzir. Alguns atacaram pescadores. A eutanásia foi aplicada pelo Ministério do Meio Ambiente para prevenir danos que essa espécie invasora causa. Eles também esterilizaram alguns e enviaram para outros países. Alguns fatos interessantes sobre Pablo Escobar é que ele chegou a ingressar na faculdade no curso de Ciência Política, mas nem ele nem os pais tinham condições financeiras para pagar o curso até o fim, por isso ele abandonou os estudos muito cedo. Dizem que a mentora de Pablo Escobar foi uma colombiana chamada Griselda Blanco, também conhecida como a Rainha da Cocaína. Como a fortuna de Escobar era muito grande, boa parte era enterrada em vários pontos para evitar suspeitas. Inclusive, depois da morte de Escobar, a Fazenda Nápoles acabou virando um parque temático e até hoje algumas pessoas entram escondidas no local com uma pá na esperança de desenterrar dinheiro escondido por Escobar. A fortuna era tanta que o cartel gastava cerca de $1.000 por mês em elásticos para prender as pilhas de dinheiro. Escobar até chegou a perder a noção de quanto dinheiro ele tinha, mas não se importava.
Todos os anos calcula-se que ele perdia 2 bilhões de dólares por causa da umidade de vazamentos ou ratos que roíam as pilhas de cédulas que ele guardava em galpões. Há relatos que Escobar costumava mandar cartas para suas vítimas convidando elas para seus próprios enterros antes de matá-las, e essas cartas tinham data, local e hora marcada. Também há relatos de que uma vez, durante uma fuga, Escobar se escondeu com a família numa região montanhosa. No local fazia muito frio e sua filha não conseguia dormir, então ele teria queimado cerca de 2 milhões de dólares para manter a filha aquecida. Pablo Escobar também chegou a ficar famoso na mídia por alguns comentários que fazia sobre si mesmo. Ele dizia que preferia uma cova na Colômbia do que uma cela nos Estados Unidos. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma das nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo vídeo de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que assistam Narcos, mas também há vários filmes e séries sobre Escobar. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.